Olha só, gestor, tem um assunto muito importante que vem junto agora com o tema da reforma tributária, que é o split payment, e vai impactar diretamente o fluxo de caixa de muitas farmácias. Nós gravamos a reunião que nós tivemos com o Daniel, representante da Boa Vista Conciliações, e eu te convido a assistir essa reunião, que está muito importante, tem muito conteúdo. Até mais. Pessoal, olha só, nós temos um tema muito importante aqui com a reforma tributária chegando aí. Então, mais cedo nós tivemos uma reunião com duas feras aqui sobre o assunto, né, referente à reforma tributária, e aí nós resolvemos gravar aí o conteúdo explicando alguns pontos extremamente importantes para você que vende bastante a cartão aí, não tem uma solução para fazer o alinhamento das vendas aí, né, a conciliação, preste atenção, a conciliação, e foi por isso que nós trouxemos aí o Carlos, que é nosso head de treinamento lá na Cisfar, e o Daniel, que é o head de parcerias e novos canais aí na Boa Vista. Se você não conhece a Boa Vista, é uma empresa que está há muitos anos no segmento, é uma das maiores aí do Brasil, especialista na parte de conciliação de cartão de crédito e débito, tá? Daniel, se apresenta para a gente aí. Ok, obrigado, Fabiano. Bom, como o Fabiano falou, né, meu nome é Daniel de Los Angeles, eu já estou aí há quase 30 anos no mercado de meios de pagamento. Comecei na área de pagamentos mesmo, né, com o TF, e agora, por último, né, nesses últimos anos estou mais voltado para a conciliação. Como o Fabiano falou, a Boa Vista é uma das principais empresas hoje de conciliação do Brasil, né, Boa Vista Tecnologia, e já somos parceiros nessa área aqui já, então a gente tem, volta e meia, a gente conversa, troca algumas ideias, traz algumas informações, recebemos informações, está sempre trocando esse tipo de conteúdo. E aí surgiu, né, através de um papo hoje bem informal, a possibilidade de trazer para vocês um pouco de conhecimento sobre o que a reforma tributária vai impactar, né, no seu negócio. Tá? Mas que é basicamente isso aí. Né? Show de bola. Carlos, se apresenta aí para a gente. E que conversa, né, Fabiano? Uma conversa, nós estávamos ali fazendo um bate-papo para poder alinhar um outro assunto. Eles acham, opa, pessoal, esse assunto aqui é relevante, vem bem a calhar agora, que nessa semana que nós estamos trabalhando, semana tributária na SFAR, né? Nós vamos estender para a próxima semana também. Então, por que não? Vamos fazer um bate-papo, ou seja, trazer esse mesmo conteúdo aqui para os nossos clientes, que tem informação que vale ouro aqui, informação relevante, né? Então, meu nome é Carlos Campos, para quem não me conhece, acredito que eu sou de casa, a maior parte dos clientes já conhece a gente aí, de longa data, né? Mas o assunto em questão que nós estamos conversando aqui, vamos trazer algumas informações aí para os nossos amigos, né? Voltando a falar sobre o tópico de reforma tributária, né? E agora em vigor aí o split payment, e nós estamos aí com, né, o Daniel, nosso especialista na área, né? Nós vamos aproveitar para sugar bastante ele aí, né, Fabiano? Referente a essas informações aí que tem ouro aí para poder ser explorado para a gente trazer para os nossos clientes aí novidades bem boas. Show de bola, show de bola. Bom, vamos lá, Daniel. Split payment. O gestor aí que você está assistindo, você vai ouvir falar muito nisso. Fala para a gente o conceito do split payment, como que ele vai funcionar, como que funciona, se ele vai ter um impacto, como que vai ser o impacto, principalmente para o pequeno e médio aí, né? Esclarece para a gente aí um pouco mais sobre esse tema, né? Bom, vamos lá. Realmente, né, acho que a gente tem que trazer aí já o conceito do split payment, né, que em tradução livre é pagamento dividido, né, que na prática, né, a iniciativa pretende que o pagamento dos impostos, né, sobre um produto ou serviço, né, já ocorra de uma forma imediata após a compra do consumidor, tá, o cliente. Ou seja, atualmente, como é que funciona? Você vende, né, recebe o valor integral da compra e no mês seguinte você faz ali o recolhimento do imposto. Agora, com o split payment, né, automaticamente esse recebimento já vai ser dividido. A parte que é do vendedor e a parte que é do fisco. Tá? Então, dentro desse contexto da reforma tributária, o split payment é a capacidade de tornar o sistema de arrecadação de tributos
mais eficiente, né? Ele vai ser talvez até mais transparente, né? E menos propenso a fraudes, né? Que é o que espera a Receita Federal, né? Isso, em linhas gerais, ele quer dizer que é um mecanismo de pagamento no qual o valor ali que vai ser comprado pelo cliente, ele já vai ser automaticamente dividido entre o vendedor e a autoridade fiscal. Isso é o split payment, né? Vamos trazer na prática como é que, só para o pessoal entender, na prática como é que funciona, né? Cenário atual, você vende R$100, você tem uma carga tributária de 20%, por exemplo, você recebe da adquirente lá no final dos 30 dias o teu R$100 menos a tua taxa que tem negociado, digamos, sei lá, 2%. Então você recebe 98%. Mas você já faz a previsão, né, a provisão do imposto dos 20 que você vai pagar lá no dia 20 do mês seguinte. O que agora vai acontecer? Você vai vender os mesmos 100, só que na hora da adquirente de pagar o valor, ele já vai descontar automaticamente o valor referente aos impostos. Ou seja, você só recebe na sua conta 80, né, menos as taxas, e os outros 20 a adquirente já repassa automaticamente para o fisco. Entendi. Daniel, então assim, nós já conseguimos já ver na sua explicação um grande problema aí, né, para aquele gestor que não trabalha com caixa, que não gerencia caixa, né? Como que fica, na sua visão, o capital de giro, controle de caixa, ou seja, entrar em vigor o split payment? Carlos, isso aí vai nos remeter, no mínimo, a duas ações, tá? A primeira é o lojista, né, o estabelecimento, no caso do farmacêutico, né, o dono da farmácia, ele vai ter que rever contratos, vai ter que renegociar com fornecedores. Por quê? Parte desse imposto, né, que ele recebia integralmente, ele usava isso aí como capital de giro, certo? Era um capital que vinha, digamos assim, ele vendia, não era dele esse dinheiro, entre aspas, né? Mas ele usava esse dinheiro até o dia 20, 22, lá na época, quando ele vai pagar o imposto dele referente ao mês anterior. E agora esse dinheiro não vai ter mais. Então, de certa forma, assim, ó, se ele não tem um capital de giro, né, que lhe aporte, né, dentro da sua receita e despesa do mês, ele vai ter que buscar esse dinheiro em algumas instituições. Isso aí gera o custo financeiro, certo? Então, aquele gestor que não tem hoje um controle das vendas, né, que ele está fazendo, porque a gente sabe muito, assim, tem muita gente que não tem, infelizmente, né, que não tem. O negócio dele é o seguinte: eu vendi e ele confia fielmente de que ele vai receber aquele valor lá na ponta, né? Mas a gente que está no mercado, a gente sabe que acontece muitas coisas, né? Acontece de cair o sistema, acontece de que uma transação ficou pendente e ele não teve o cuidado de ir lá no caixa verificar se aquela transação realmente, né, foi confirmada. Então tem uma série de problemas. O retorno da adquirente às vezes fica pendente, e se ele não faz ali a abertura do crédito na adquirente, aquilo ali se perde. Não é que se perde, mas ele vai ficar numa conta lá suspensa, mas não vem para ele esse dinheiro, né? Então, esses controles todos, o gestor ele precisa ter em mente que, cara, agora eu não tenho mais todo esse dinheiro, eu vou ter que obrigatoriamente ter um cuidado adicional. Como é que eu vou fazer isso? Uma das coisas é o meu capital de giro. Se é um capital próprio, cara, ele vai lá e ele já vai ter pelo menos ali digamos assim, o percentual que é da carga tributária dele já não vai estar mais no caixa. Então ele vai ter que se atentar a isso aí. Por isso que a gente diz, né? Cara, vai ter que rever contratos, prazos de pagamento, valores, né? Tudo isso aí com o seu fornecedor. Porque depois a gente vai conversar sobre isso, mas tudo bem, ele vai ter essa carga tributária, mas ele também vai ter um crédito, né? Porque uma das grandes vantagens da reforma tributária
é que vai acabar com aquela cascata, né? A cascata de impostos, imposto sobre imposto, como dizia, né? Mas para que ele se credite desse valor, ele precisa que o fornecedor dele tenha feito o recolhimento do imposto dele lá na ponta. Se ele fez lá a indicação, ele fez o recolhimento, ele se acredita aqui. Se o fornecedor dele não pagou, não recolheu o imposto, ele não se acredita. Então é mais um cuidado que ele vai ter que ter, né? E aí entra o que eu digo assim, que vai ser o grande diferencial para quem tem hoje uma automação comercial, é justamente ele ter todas essas informações. Ele precisa automatizar o seu negócio. Ele precisa ter essas informações e de uma forma pontual, né? Basicamente, é isso que eu vejo assim, a preocupação do gestor com o seu negócio diante da reforma tributária. Bacana. Legal. Só complementando, Fabiano, eu vejo a fala do Daniel, já me vem, a mente já começa, né? Mexemos com treinamento, né? A gente já fica ali até eufórico, porque, infelizmente, né? A gente acompanha muitos clientes, principalmente o pequeno, e a gente vê a necessidade dele ter um controle mais afinco aí no seu vamos iniciar lá no início, no seu PDV. Começa ali, né? No seu PDV, fechamento de caixa, né? A liçãozinha básica de casa precisa ser feita, né? Então ele tem um bom controle de caixa. Para quê? Poxa, eu trabalho com delivery, fiz uma entrega, a venda saiu à vista. Chegou lá, ou seja, o consumidor pagou como cartão, né? Como que é essa tratativa dentro do sistema, né? Poxa, muitas das vezes tem clientes ainda, né? Visitando algumas lojas, não, ou seja, aleatório, mas, poxa, será que todas as suas vendas estão sendo computadas com a bandeira correta ali? Você sabia que cada bandeira tem uma taxa, né? E, ou seja, não é uma taxa única para todas as bandeiras, e isso faz uma diferença enorme no final do mês, né? Poxa, são dados que precisam ser apurados com carinho, né? Ele vai ter essa necessidade de começar a fazer esse acompanhamento para que ele não venha sentir tanto agora, né? Mas precisa começar a fazer isso agora para que quando ocorrer a mudança, poxa, o seu processo de caixa tá legal, o capital de giro, né? Ele tem um caixa ali que vai suportar essa aplicação, né? Um processo que vai estar presente ali, né? E é algo que realmente ele precisa se atentar, né? Então, começar a fazer o básico bem feito, né, Fabiano? Que eu sempre falo, né? Fazer o básico bem feito. Então, poxa, trabalhar as operações de caixa, fazer o fechamento das formas de pagamento, cada uma ali com a sua forma de pagamento correta, né? Ou seja, fazer ali uma conciliação e acompanhando as vendas, que é cartão, que é vista, porque isso você já vai fazer com que esse básico vai fazer com que ele consiga chegar bem ali na frente, né? Esse é um ponto extremamente importante. Vocês falando aí, eu já estou mapeando alguns blocos de informação que até fica mais fácil para o dono ou gestor entender. Primeiro bloco, ele não usa o que ele pegaria de imposto, que ele pagaria de imposto para fluxo de caixa. Então, ele já tem que começar a fazer um planejamento no final do mês lá. Qual que é a média que ele tem? E isso não é fluxo de caixa, meu amigo. Isso aí você tem que pagar. Porque às vezes ele usa, ele faz 2, 3 comprinhas ali até o período ali. Poxa, bacana, é 20 mil a mais, 30 mil a mais e dá impacto, né? Não é dinheiro de fluxo de caixa. Segundo, citado aí por vocês, é a questão do planejamento financeiro. Ele não tem planejamento financeiro, ele não tem o controle financeiro. Então não faz um controle de contas a pagar, receber, não tem uma dotação orçamentária, não tem a parte, não tira um DRE, não faz um DRE, então ele não tem nem previsão de como que vai ser o financeiro dele lá. Esse já é liçãozinha de casa para fazer. Carlos citando ali na questão de os tipos de pagamento, realmente acontece muito. Cliente que fecha no cartão, venda cartão e fecha no à vista, faz aquele bololô todo, não pode, né? Outro ponto importante aí que a gente viu é a parte da informação toda concentrada das vendas que ele faz a cartão, que a gente vê muito acontecer. A farmácia tem um único cartão cadastrado dentro do sistema, ela passa tudo nesse cartão, se é crédito e débito. Como é que ela tem rastreabilidade disso?
né? É tudo crédito e débito. A gente vê muito isso. Então não vê lá Visa débito, Visa crédito, Master e assim por diante, porque o sistema permite fazer isso. E quando a gente coloca uma ferramenta de conciliação, aí ele consegue saber se aquela taxa da Visa débito que ele negociou está em 0,99 mesmo. Às vezes já está em 1,20, 1,30, 1,40, ele não está sabendo. Ele está mandando bala naquele cartão lá, falando, esse aqui, essa maquininha, essa aqui. Então, assim, e ele não... Aí, quando ele vai ver, já comeu 0,5% ali da margem dele. E a gente sabe que uma farmácia hoje, a margem dela não é 40%, não é 30%. A gente sabe que chorando vai ter os 10 ali, mas bem acertadinho, né? Então, qualquer 0,5% realmente interfere. Se a gente contar que boa parte das farmácias, 80% das vendas é no cartão. Não se passa mais dinheiro. Ou é Pix ou é cartão, né? Então, assim, é extremamente importante. Aí ele faz o controle, consegue saber, o split payment já vai tirar a parte que é do governo, o governo já vai pegar aquilo que não é fluxo de caixa dele, ele não vai poder usar esse valor que ele poderia usar por 30 dias ali para comprar, repor o estoque dele umas 2 vezes, né, Carlos? Porque a farmácia recebe rapidinho. Às vezes até mesmo, né? Pagar uma continha de luz, de água, de telefone, né? Tirar metade do Prolabore ali em cima daquilo, não dá. Pagar funcionário, alguma coisa assim, acaba sempre utilizando esse dinheirinho ali, como você falou, como um capital de giro mesmo, né? A custo zero, entre aspas, né? Mas é bem relevante. E nós aqui, como né, da tecnologia, né, qual o papel da tecnologia dentro desse processo, né? Então, hoje a gente traz ali informações referentes a relatórios, onde permite ele conseguir, ou seja, identificar, né, ou seja, quais são, ou seja, os totalizadores que deu de venda, ou seja, quanto que ele teve de venda de crédito, de débito, ou seja, né, essas antecipações que estão sendo feitas tão coerentes ali, estão batendo a informação, né? Só que por mais que nós trazemos essa gama de informação, tem relatórios, ou seja, apresentar ali para ele como que é o melhor cenário para ele trabalhar dentro da ferramenta para conseguir ter, ou seja, o início de uma conciliação, tá? Mesmo que, ou seja, operacional, vai dele fazer a alimentação das informações, que nós pontuamos aqui atrás, né? Ou seja, não adianta nós termos ali, por exemplo, ele conseguir tirar um relatório, para saber quanto ele teve de venda, quanto que ele teve de taxa de cartão, quanto que ele pagou, né, o valor das maquininhas, para quem trabalha com TEF, né, ou seja, tem toda a apresentação. Porém, se na operação ele não fazer o passo principal, o passo inicial lá atrás, que é, né, separar as vendas com cada forma de pagamento, né, colocar as taxas que precisa dos cartões lá dentro do sistema, para o sistema trazer informação para ele bonitinha, que aí sim ele consegue, ou seja, fazer uma conciliação comparando, né? Eu vendi isso, então a operadora está me falando que eu tenho isso para receber, né? Ou seja, está de acordo, está batendo informação, está coerente, né? Do lado de vocês, Daniel, como que é a parte de tecnologia, o que está sendo feito, como que ela está, o que tem para poder ajudar esse consumidor? Cara, eu acho que, vamos lá, um passo antes, que eu acho que o principal desafio é justamente a necessidade dessa infraestrutura tecnológica, né? Para que o split payment funcione de uma maneira eficaz, né? As empresas elas precisam estar conectadas a uma rede de pagamento integrada, né? Que vai permitir essa divisão automática dos valores, tá? Isso pode representar um custo inicial significativo, né, para os pequenos empreendedores, para os comerciantes. Mas haverá uma necessidade contínua dessa atualização e manutenção dessas tecnologias, né, e aí vem aquela necessidade de ter uma empresa, de ter uma automação comercial, porque essas informações todas vêm automaticamente para ele. Hoje, né, vocês como desenvolvedores de software, vocês entregam para o cliente de vocês relatórios, vocês entregam informações já com todas as diretrizes, né, de como o que fica no caixa, o que vai para o fisco, o que vai para a tesouraria, né? Eu não conheço a fundo as automações comerciais, né, como
como PDV, né? Eu conheço o outro lado, eu conheço o meio de pagamento, eu conheço a conciliação. Mas pelo que eu converso com o pessoal que são desenvolvedores, todos os sistemas hoje trazem essas informações. A tecnologia ela está aqui justamente para facilitar a vida, né, do estabelecimento comercial, do seu gestor, do dono da farmácia, né, do gerente financeiro. Né? Então, temos dois lados. Um lado que é a necessidade dele ter uma informação precisa, e depois ele ter a informação, o que eu vou fazer com essa informação. Né? E aí a tecnologia vai justamente ajudá-lo a fazer essa tomada de decisão. No caso da conciliação, em especial, como você falou, né, os conciliadores eles recebem o arquivo de venda, né, que o Cisfar encaminha, vamos tratar, né? O Cisfar encaminha para a conciliadora o seu arquivo de vendas. Nós lá recebemos o arquivo de vendas que a adquirente, né, recebeu e confirmou as vendas. E o que a conciliação faz? Primeiro ele faz um bate. O que eu vendi é o que a adquirente recebeu. Se ficou um de fora aqui, ó, esse um aqui, ele vai dizer, ó, confirma lá porque você disse que mandou, mas não chegou aqui, que é aquilo que nós estávamos falando. Aí o operador do caixa vai lá no seu PDV e vai ver que aquela venda, puxa, realmente ficou pendente. Ele vai lá e confirma se a venda foi feita. Se ele tem um comprovante de venda no caixa, ele confirma. Se ele não tem, ele cancela. E aí zera, fica 0 a 0. Acontece que muitas vezes, né, como você falou, existem operadoras e quase sempre os estabelecimentos trabalham com 2 ou 3 operadoras, né, adquirentes, e além das adquirentes existem os vouchers, né, no caso da farmácia que tem os PBMs. Então tem todo um ecossistema de meios de pagamento, e a conciliadora consegue trazer cada um deles, né, através de relatórios, né, apresentando o valor que foi vendido, apresentando o valor que foi negociado, porque o cliente, quando ele contrata um conciliador, ele cadastra as suas taxas com as operadoras, e aí depois, quando vem o arquivo, né, de venda, o arquivo, como a gente chama de arquivo de retorno, e a gente faz a conciliação, e a gente vê se aquela taxa é a que efetivamente foi vendida, porque vai ter uma coluna onde ele vai dizer, olha, você contratou a 1,90 o crédito e a 1,1 o débito. E na coluna do seguinte, vai estar ali, ó, aquele 1,90 realmente foi cobrado 1,90 ou cobrou 1,95. Né? Porque o sistema ele faz a conciliação calculando o valor que foi vendido e o valor que foi devolvido. Agora, com o split payment, e aí é onde torna-se mais relevante ainda a questão do conciliador, porque ele vai ter uma coluna adicional que é o quê? Justamente retirando a parte que era destinado ao fisco, e vai trazer, você vendeu 100, porque da maquininha, né, do TEF, saiu o 100. Mas o arquivo de retorno que a adquirente vai encaminhar é os 100 menos os 80, lá se foi 20% a carga tributária. Então ele não vai receber os 98, ele vai receber 80. Né? É isso que a gente estávamos conversando mais cedo, da importância do gestor ter em mente que, caramba, agora eu vendi 100, mas eu só vou botar no caixa 80. Né? E aí é aquilo que você perguntou, qual é a importância disso? Cara, faz toda a diferença. Tu ter a informação na mão. Né? E dali, com essa informação na mão, você como gestor, você vai tomar as suas decisões, né? Vai ver o que nós vamos fazer agora. Né? É o próximo passo. Ele vai ter, na verdade, assim, né? Se ele não tiver uma ferramenta de conciliação, ele vai estar às cegas, né? Ele vai sempre ter uma dedução, falar assim, ó, até mesmo porque a questão tributária dentro de uma farmácia tem 5 mil produtos, uma farmácia pequena. E a gente sabe, o Cisfar tem o gestor tributário integrado lá dentro, então o cliente não se preocupa com isso.
mas ele não tem uma média. A gente está falando 20%, mas ele não tem essa média. Não Se tem, você vendeu mais perfumaria, vendeu mais medicamento, a média dele vai ser totalmente diferenciada. Então, ele nunca vai saber exatamente, poxa, eu sei que o Cisfar está fazendo o correto, porque tem um gestor tributário. Ok, show. Mas eu não sei quanto que eu vou receber ali. Então, com a integração... Cada produto tem uma alíquota diferente, né? Ele vai ter ali, falar, não, realmente, cara, eu tenho isso aqui para receber. E muitos vão tomar um susto. O que não tiver ferramenta de integração... Você citou até um pouco anteriormente, falou assim, mas vai ter um investimento aí que é muito pouco. Se a gente contar, a gente estava até conversando mais cedo, a gente contar de ter a parte financeira dele, ele que faz a parte financeira, é alguém da farmácia, enfim, alguém está conferindo essas vendas de cartão de crédito e débito lá, os papelzinhos e tudo mais, para poder ver se fechou no mês. Qual que é o tempo que essa pessoa gasta, né? Para alinhar, para ver, para depois lançar lá dentro do fluxo de caixa, para fazer uma previsão. Quanto que é o tempo que essa pessoa gasta? Ou ela não confere, ou ela não consegue conferir, ou deixa tudo lá amontoado. Porque tem que ter uma conferência, né? Inclusive, a gente eu já peguei cliente conversando, amigo meu, o cliente falou, cara, tinha uma bandeira aqui, regional, que eu fiquei 1 ano sem receber dessa bandeira. Só que eu nem sabia, eu estava vendendo na bandeira, estava passando, aqui é a venda feita, mas a operadora não estava passando para a gente. Caramba, cara, quase 1 ano lá e não deu um problema, mas ele só identificou quando ele colocou a ferramenta de conciliação, falou, não, tá vindo, acabei de fazer a venda, no dia seguinte não veio, então assim, ele identificou. E aí a gente tem o custo da pessoa. Qual que é o salário de uma pessoa? Ela fica metade do mês, metade do dia, dos 30 dias, fazendo esse trabalho. É infinitamente maior do que um custo para uma ferramenta de conciliação, né? É que, na verdade... E essa diferença aí que você falou acontece muito, tá? Não que as adquirentes usem de má fé, mas é porque é sistema, a gente sabe. O sistema não é um sistema só. É uma série de softwares que fazem parte, a questão de segurança, é uma questão de conectividade, né? E que de repente, eles acabam sofrendo ali alguma interferência de conectividade. Por exemplo, caiu a internet. Ficou pendente, ficou suspensa aquela venda, e dependendo da situação, pode ser que ela não volte de imediato, e ela fica ali aguardando que alguém vá lá, aperte o botãozinho para dar continuidade. Entendeu? E aí, se não foi alguém lá botar esse negócio, essa venda se perdeu. Se perdeu assim, o cara não recebeu. Ela vai ficar lá até que alguém vá lá apertar o botão. Isso pode demorar 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano. Né? Caramba. E olha, como eu falei, eu estou há quase 30 anos no mercado e eu já vi muito disso acontecendo. Como eu falei, não por má fé da administradora, não por má fé da adquirente, né? Não. Acontece, às vezes, muitas vezes, por uma intervenção do sistema. O sistema acontece, todo mundo trabalha. A gente que trabalha com isso sabe que estamos passíveis de ocorrer algumas incorrências aí. Show. E aqui, na verdade, ou seja, ele não tem noção ali do quanto dinheiro ele acaba deixando na mesa, né? Do quanto dinheiro ele acaba deixando na mesa. Por não fazer conta, né? Porque, como o Fabiano comentou, tem a questão da hora versus conferência, né? Qual o tempo que ele leva ali fazendo a conferência, para quem faz, porque quem não faz é pior ainda, né? Porque quem não faz acaba sendo um pouco pior ainda. Né? Então, o valor de investimento que possa ter, ele acaba ficando barato. Porque, por exemplo, só dele minimizar a hora técnica da pessoa fazendo a conferência, né? E agora, o ponto principal é o quanto de dinheiro está ficando por não conferir os cupons ali devidamente. Né? Então, ali, poxa, pagamento feito com forma venda feita com forma de pagamento errado, valor errado. Poxa, venda de cartão, a gente não arredonda. Né? E tem loja que, poxa, passa um valor no POS e passa outro valor no sistema, né? Ou, por exemplo, vende por um valor para o cliente, ou seja, aí na hora de fazer o pagamento, ele acaba já colocando outro valor ali. Pode parecer que não, mas 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos, no final do montante, isso ele traz um valor significativo ali. Já é uma pontinha de água ali que se paga, né? Já é uma manutençãozinha que precisa ser feita.
E dinheiro é dinheiro, gente. Dinheiro, a gente não leva desaforo, né? Precisa olhar para ele. Isso sem considerar, do que você está falando, Carlos, de um antifraude natural, como se diz, né? Nós Sim. pegamos casos impressionantes, assim, existem, que nós temos de histórias, de relatos de clientes nossos, que ele fala e diz assim, tem um contando para nós que teve um funcionário dele, era um supermercado, que ele passava a conta, a compra normal, né, ali no caixa, aquela coisa toda, pagava, né, o cliente pagava, e em seguida ele ia lá e cancelava. Só que o que ficava no caixa era só o comprovante primeiro, o do pagamento. O do cancelamento, sexto arquivo, como diz, né? Jogava fora. Cara, tu nunca que tu ia pegar. Se tu tá no tiquezinho, tu tem ali só, tu vai ter só o da venda. Tu não vai fechar o teu caixa com o cancelamento daquele ali. Pegaram fraudes assim, não O foram Fabiano tem uma história boa, né, abusadas. Fabiano? Referente àquela questão da troca da maquininha, né? O, Ah, também, Tem, isso aí tem. também. E o conciliador, ele te ajuda justamente nisso aí, você consegue pegar a fraude nisso aí, sabe? É um mecanismo também que ajuda ali o administrador. e Mas, olhando o cenário como um todo, Daniel, o que você vê como mais preocupante? cara, o mais preocupante é aquilo que a gente comentou ali sobre a questão da necessidade da infraestrutura, né? Do pessoal estar preparado. Eu te diria assim, ó, se a gente for pensar em termos do que o que a Receita, né, propôs como forma de evitar a fraude no recolhimento, eles, na verdade, eles tiveram ali digamos assim, um insight muito interessante, porque se a gente comparar o cenário antes dessa reforma tributária, né, um sistema de complexidade muito grande, ele tinha ali uma burocracia, né, uma alta carga tributária, diferenças entre estados, né, então diferenças de alíquotas também, né, entre beneficiários, de repente, uma farmácia em São Paulo pagava mais imposto do que uma farmácia no Paraná, e o produto é o mesmo, né? A expectativa é que haja essa simplificação do sistema, né? Então, uma distribuição mais equitativa dos tributos, né? Porque uma das grandes mudanças é que agora a tributação é no local do consumo, não é mais lá na origem. Então, quando você comprava um produto que vinha lá do Ceará, cara, o imposto era recolhido lá no Ceará e você está vendendo aqui em São Paulo. Né? Agora não, agora a tributação fica no local do consumo. Né? Então isso aí faz com que acabe aquela guerra fiscal entre os estados. Né? Agora todo mundo vai pagar o mesmo imposto, vai pagar a mesma alíquota, né? Vai ter ali uma maior uniformidade tributária. Né? Eu acredito que talvez o maior desafio, né, voltando à tua pergunta, respondendo pontualmente, eu acho que vai ser essa adaptação a essas novas regras, tá? Evitar esses possíveis aumentos de custos operacionais, né? Mas eu acho que a adaptação às novas regras vai ser o principal desafio. Por quê? Porque, como diz, né, a gente é brasileiro. Apesar dessa reforma vir sendo tratada, trabalhada desde 2017, né? Só em 2023 é que realmente ela tomou corpo. E ali começou a se trabalhar em 2023, foi dado um prazo para que as operadoras, para que os adquirentes, para que as automações se preparassem, né? Para que esse ano agora de 2026 ela entrasse em vigor, ainda em período de testes, né? Então tem ali os ajustes estão sendo feitos em cima de uma alíquota, como é que se diz, simbólica, né, de 1%, separando o que é IBS e o que é CBS. Ela está em vigor, mas ela já está exigindo agora mesmo, a partir desse mês agora já tem uma exigência a mais, que as notas fiscais têm que apresentar, sei lá, o valor, né, de cada um deles, aquela coisa toda. Então, esse que eu acho que é o nosso maior desafio. Tá? Digo nosso maior porque nós estamos inseridos nesse contexto, né? Que é
estar adequado a essas normas. Eu diria que até para uma empresa que é um pouco mais organizada, estruturada, tem uma parte financeira toda bacaninha funcionando, isso aí não vai rodar liso como a gente acha que vai. Que a gente já vem, como a gente é da parte de tecnologia de RP, a gente sabe como que foi a mudança do SAT, né? Entrando o SAT, o NFC, o PAF, né? Naquela época das impressoras fiscais. SPED fiscal, tinha lá um monte de processo. E cada estado tinha um diferente, né, cara? Quando você tinha como homologar em cada estado, quando você lia a regra do PAF, é só isso aqui? Não, quando você abria era aquele monte de coisa, né? Então, é um terror para os RPs. Inclusive, no mercado não adianta você usar sistema básico, se você vai para sisteminha básico, acabou isso vai acabar. Somente os softwares especialistas no segmento, e eu não falo só segmento farma, eu falo software que é especialista e dá uma atenção na parte tributária também, né? Foi uma preocupação da SFAR já há muito tempo, há mais de 10 anos, a SFAR tem esse módulo tributário. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre cobrou, né, Carlos? Sim. O gestor tem que se organizar, cara, ele vai ter que se organizar, não dá mais para ele ficar embolando, jogando para frente, pegando fluxo de caixa de banco, porque 0,5% faz muita diferença, a rentabilidade, a margem, o lucro líquido reduziu muito durante esse tempo, né? Devido a uma série de fatores, né? E ele precisa, 0,5% para ele vai fazer muita diferença, 1% vai fazer muita diferença, 30 mil ali para ele, num faturamento de 200, vai fazer uma diferença enorme para ele aí no final do mês, que ele não vai poder pegar esse dinheiro e usar esse dinheiro, né? Então ele tem que fazer um planejamento, ele já tem que ter a dedução, ele tem que ter a ferramenta de conciliação ali já sabendo, poxa, eu faturo mais de 80% aqui como cartão, ninguém vai com dinheiro mais, ninguém usa dinheiro. Tem gente que não uso mais carteira, né? Então, assim, cartão, eu tenho um fluxo alto, você precisa enxergar isso, né? Às vezes uma venda que não caiu esse mês, não caiu no outro, como você falou, a venda que ficou presa, e vai ter que ver tudo isso, né? O que a gente citou, colocando maquininha de cartão de crédito e débito que não era da farmácia. O cara foi lá, colocou e passou um mês lá. Como que ele pegou? Ele só pegou quando ele olhou o CNPJ que não era dele. Falei, peraí, o CNPJ não é meu, não. O CNPJ não era, mas o nome era o nome da farmácia. Olha para você ver. Então, assim, tem muito golpe, né? Tem o golpe de quando o cara vai lá, vende para o parente, depois cancela a venda, que foi o que você falou. Vende para o parente, cancela a venda e pronto. Saiu. Como que você pega isso? Você só pega com a conciliação, que ele vai fazer isso aqui, ó. Opa. Ah, esse carinha aqui não pegou. Da onde que é esse carinha? Aí ele identifica um problema, que esse problema pode estar vindo já de trás, de uma coisa gigante. Aí nós temos taxa que não bate, venda que não cai, valor de venda que foi cancelado, é um cartão que é um tipo de cartão que ele não recebeu nunca, é a dedução do imposto que ele não estava calculando. Então, olha a importância de ter uma ferramenta de conciliação. E foi por isso que a gente pegou e buscou no mercado a Boa Vista, né? Porque a Boa Vista está há muito tempo no mercado, atendendo clientes do Brasil inteiro, grandes players hoje. Então, toda a base que a nossa ferramenta de conciliação tem é com base da Boa Vista, né? Então, o Conciliar Mais, ele está amparado em cima de todos esses dados, essa ramificação gigante que tem, né? Uma operadora com todas as bandeiras, todas as diretrizes, protocolos de segurança aqui. A gente deixou toda essa parte estrutural e fez a integração dentro do CISFAR, que é o Conciliar Mais, né, Carlos? Então, sim, tem que usar, cara, não tem jeito, né? É isso. Uma coisa importante, cara, só um pouquinho antes de seguindo esse raciocínio do Fabiano, é que nós tínhamos comentando de manhã. Com um sistema de conciliação, você não precisa mais do que 1 hora, 1 hora e meia para ter a informação diária de como foi o seu dia anterior, de como foi seu mês anterior, né? Para ter as informações de como é que está o seu contas a receber. Então, todas essas informações você obtém através dos relatórios do conciliador. Né? Então, assim, ó, e aí aquele tem um funcionário que antes ficava meio-dia, né, ou até o dia inteiro, se for um funcionário dedicado para isso, ele vai ter outros afazeres, vai ser destinado para fazer outras tarefas.
1 hora e meia, ali entre 9 e 10 horas da manhã, porque nós já disponibilizamos 7h30 da manhã, já está pronto os arquivos, né, para baixar e fazer a sua análise. 1 hora e meia, até menos, você já tem ali todas as informações necessárias. Uma coisa importante que você falou, Fabiana, é que nós, ali nessa nossa integração, né, que nós temos com a Cisfac, nós entregamos mais de 200 operadoras, né, entre adquirentes, bancos, vouchers, PBMs, todas essas informações está disponível para o cliente. Então, se você fechou um cartão local, pode ser, seguramente esse cartão já vai estar na Boa Vista. E se não tiver, o Fabiano sabe, ele abre um chamado lá na Boa Vista, a gente entra em contato com essa operadora para já buscar as suas APIs para a gente desenvolver e disponibilizar no nosso conciliador. Porque com certeza você não é o único, né? O cliente ali não é o único cliente desse cartão, desse private label. Naquela região vai ter vários outros, e aí a intenção é que a gente tenha o maior número possível de operadoras sendo conciliadas. Show de bola. Carlos? Maravilha, cara. Informação relevante demais, né? Porque se você parar para pensar no montante que você pode estar perdendo hoje, né? Com a facilidade que você tem de integração, com a facilidade que você tem para fazer o processo de conciliação, né? Você vai ganhar tempo, vai ganhar tempo, vai ter mais segurança, né? Ou seja, ainda vai economizar dinheiro, né? Então, um negócio que não precisa nem pensar muito para fazer, porque a situação está estreitando. Então, quem hoje não tiver gestão dentro do seu processo, para poder enxergar números claros ali, né, o quanto que realmente você está tendo de caixa, o quanto que realmente está sobrando para você na última linha lá do DRE, né? Você precisa, ferramentas validadas e capacitadas para que você consiga enxergar esses números, né? Então, hoje a gente está trazendo essa facilidade, né? Essa facilidade, parceria, para que a gente consiga trazer com clareza essas informações e ajudar o dia a dia do gestor, né? Então, é um processo de informações valiosas aqui, para que a gente possa, junto ali com o nosso gestor, ajudar ele a caminhar também, né? Eu acho que é uma parceria aqui de 3 mãos, né? Que aí, ou seja, a gente pega aqui tecnologia, a gente traz trabalho e informação, para que lá na ponta o gestor ele se preocupe com o quê? Vender. E aí ele se preocupa, deixa toda essa perda de tempo que você tem, né, que você ia perder, você já na retaguarda, trabalhando ali conciliação de cartão, ver se bateu o valor, não bateu o valor, ligando na operadora, discutindo com o pessoal lá sobre o cupom que não achou, que não encontrou, aí vai ver, era à vista, foi fechado como era cartão, foi fechado como à vista. Essa preocupação deixa que a gente vai mostrar para você de uma forma mais rápida, né? E aí ele vai conseguir ter tempo hábil para quê? Para concentrar no cliente final dele, que é como atender melhor o cliente, como seja, trabalhar melhor o seu balcão, né? Como trabalhar melhor a sua disposição de venda, para que, ou seja, o fluxo ali do lado dele também ande em qualidade, né? De uma forma mais coerente ali também. Isso aí, a palavrinha-chave, como se diz, né? A palavrinha de ouro é controle. Você tem que estar no controle do seu negócio. Essa é a verdade. E aí, pessoal, obrigado. Só mais uma pergunta para ele que eu fiquei curioso aqui, Fabiano. Os gestores que vão ouvir, né, a nossa reunião aqui, no seu entendimento, quais são as dicas que ele teria que começar agora? Tá? Não é nem amanhã, não é deixar para virar o ano, não. Tem que começar agora já para ele já se preparando. Bom, acho que a primeira coisa é certificar, né, que o sistema dele, né, o sistema de PDV dele já está contemplando todos os campos e layouts da nota fiscal. Tá? Isso aí se está 100%. O segundo ponto seria treinar, né, a equipe fiscal e operacional dele lá, né, ver com o contador responsável, né, com relação à emissão das notas, né, precisa entender as mudanças, os prazos, porque existe um prazo de implantação, né, desse sistema. Ele vai até 2032, até dezembro de 2032, ou seja, em 2033 é que ele vai estar 100%, né, vigente, né, como a gente diz, né, mas existe uma transição aí
ano a ano, a partir agora de janeiro de 27 até dezembro de 32. E treinar, como dizer, né, treinar o seu pessoal, né, ver e monitorar os prazos, as comunicações internas, né, tá muito próximo do seu fornecedor de automação, conversando, né, com a Cisfar. Vocês aqui estão trazendo, como nesse nosso bate-papo aqui, né, como o Fabiano falou, pô, isso aqui eu acho que vale a gente trazer para nossa clientela, porque é importante. E é justamente isso que vocês estão fazendo, certo? Eu acho que estamos no caminho certo, vamos trazer informação. E outra, durante esse ano ainda de 26, que é um período de teste, né, onde estão acontecendo as mudanças, as alterações de rumo, esse é o ano onde os ajustes estão sendo feitos. Então, isso quer dizer que está tendo mudança. Volta e meia muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali. Ah, precisa trocar esse campo desse ponto para cá. Cara, o comerciante ali, o dono da farmácia, ele não tem que se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar e entregar a solução para ele é a Cisfar. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente falou lá atrás, né? O desafio que é a adaptação da tecnologia. Né? Então, basicamente é isso. Show de bola, show de bola. Pessoal, para quem está assistindo a live aí, entre em contato com o setor comercial da Cisfar para conhecer a ferramenta do Conciliar Mais, que vai abranger tudo isso que a gente falou aqui, vai prevenir que você tenha disparidade nas informações com relação às vendas de cartão. Só analisa quanto mais ou menos você vende a cartão por mês, que aí você vai ter uma visão do possível problema aí que você está evitando ou que já está acontecendo aí na sua farmácia. Está acontecendo e que a integração com a Boa Vista aí no nosso Conciliar Mais vai resolver, né? A gente vai, visto isso, esse assunto sendo muito interessante, já convidei os meninos aí para a gente preparar uma live aí muito em breve, tá? Uma live falando sobre esse conteúdo. Se vocês tiverem, como ele vai estar no YouTube, esse conteúdo, tiverem dúvida, entre em contato com o nosso setor comercial, entre em contato com o nosso suporte, passem as dúvidas que vocês têm com relação a isso, né? Conheçam mais sobre a ferramenta do Conciliar Mais e agradecer aí o Daniel e o Carlos aí pelo tempo e trazer tanta informação para a gente aí, viu? Fabiano, é uma satisfação, cara. Estamos aqui sempre de pé e a ordem para o que for necessário. Obrigado. Carlos? Maravilha, o prazer é nosso, Fabiano. Então, somos de casa e estamos, né, junto aqui, buscando cada vez mais deixar mais claro, trazer informação para os nossos clientes, para que ele possa passar por esse processo, ou seja, ter uma transcorrência aqui tranquilo, né, e ter clareza nas informações. Então, mas cada vez mais nós estamos aqui se empenhando para que a informação possa chegar para ele ali com qualidade, né, e trazendo os parceiros de qualidade para que a gente possa realmente trabalhar esse âmbito. Pessoal, muito obrigado. Em breve a gente vai ter uma live sensacional aí. Até mais.